Olá, amigo do programa Brasil Consciência. Nós estamos começando esta edição e vamos trazer para vocês todas as informações sobre o estudo da USP que fez a contagem dos manifestantes na Avenida Paulista na manifestação do último dia 24. Você vai saber todo o trabalho de monitoramento de redes sociais realizado por eles. Mas antes, a gente vai falar sobre a 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Diversos estados estão realizando suas conferências estaduais para preparar o conteúdo que será apresentado durante a Conferência Nacional no meio deste ano. E é para falar sobre isso que a gente vai em contato agora com o professor Glaucio Oliva, que está nos atendendo diretamente do carro dele em deslocamento, num esforço aqui para responder às nossas perguntas. Obrigado, professor. Obrigado por você ter nos atendido. E eu gostaria que o senhor começasse essa entrevista explicando para o nosso telespectador qual é a importância, qual o objetivo dessa etapa estadual da conferência. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão hoje nos ouvindo e assistindo. Para mim é uma honra ter vindo aqui com vocês para colocar um pouco sobre a realização. Hoje começou a Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, uma conferência preparatória para a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E essa pergunta está muito pertinente. Para que a gente precisa de uma conferência de ciência e tecnologia, não é mesmo? O fato é que ciência e tecnologia são hoje o principal motor que move o mundo. Né? Nós somos o que somos hoje em termos de infraestrutura, em termos de saúde, em termos de todas aquelas coisas que compõem a nossa vida cotidiana, são fruto da ciência. E as demandas e prioridades cada vez são mais complexas e mais diversas. O mundo em que nós vivemos, cheio de transições, como as mudanças climáticas causadas pela ação do homem, como a transição digital, com todos os desafios que a inteligência artificial nos traz, a transição energética, que hoje nos obriga a buscar fontes de energia renováveis, todas as questões envolvidas no mercado de trabalho, num mundo em transformação digital, os desafios de saúde na área de doenças, mesmo na área de doenças infecciosas. A gente viveu uma pandemia recentemente, tem que estar preparado para as próximas, mas também nas áreas de doenças não comunicáveis, como câncer, como os problemas da saúde mental associados ao fim moderno. É só para elencar alguns exemplos de como a ciência nos anos vindouros nos traz grandes desafios e como a gente deve se organizar, planejar, estabelecer prioridades, diretrizes. E é isso que a Conferência Nacional se propõe a fazer, né? Ouvir a todos os atores, todos os participantes desse processo, aqueles que produzem ciência, as empresas que utilizam os dados da ciência, as informações, conhecimentos da ciência, da tecnologia, no aprimoramento dos seus processos, dos seus produtos, as empresas de base tecnológica e, principalmente, as demandas da sociedade, seja em todas as áreas, né? De educação, de saúde, de transporte, de bem-estar, a vida do cidadão nas cidades. Todas essas são questões que requerem ciência, requerem investimentos e, por isso, requerem priorizações e planos muito detalhados que acreditam fique fazendo investimentos que depois sejam interrompidos, simplesmente porque se mudam governos e dirigentes. Né? Então, no longo prazo, nós precisamos de um plano, de uma estratégia, um plano e uma estratégia para os próximos 5, 10 anos, que possa criar esses investimentos. Então, basicamente, a conferência vai servir para definir políticas de Estado que devem ser implantadas no país, independente da cor partidária ou do entendimento sobre a ciência que estiver à frente do governo. E a gente viu aqui um pouco da programação, tem áreas temáticas, como, por exemplo, a questão da emissão de gases de efeito estufa. O que vocês pretendem apresentar? Quem serão esses atores e quais são os tópicos ou as áreas que vocês devem discutir?
Veja, essa é uma conferência não só para os especialistas. Tá? Eu costumo dizer que a gente está vendo que aqueles que produzem ciência são aqueles que consomem ciência. Né? Ciência hoje é um bem público e é preciso que a gente discuta essas questões junto com todos esses participantes desse processo, né? Com a sociedade que, inclusive, financia todo esse processo do desenvolvimento da ciência. Essa conferência tem 8 sessões temáticas. Cada sessão temática tem 5 painelistas, especialistas e também representantes da sociedade, do trabalho, das empresas. E cada sessão dessa, esses panelistas utilizam 45, 50 minutos para fazer as suas observações e considerações iniciais, mas a parte mais importante tem sido a das discussões e debates, que tomam cerca de 50 minutos de cada sessão, pelo menos, na qual, tanto em público presencial, nós estamos no salão, no auditório, com cerca de 240 lugares, com suas restrições preferenciais tiveram de ser limitadas a esse espaço, mas nós estamos hoje contando isso com pelo menos 350 participantes online, com participação efetiva, ou seja, abertos para perguntas e considerações. Então, esse debate é muito livre sobre essas questões. Né? Nosso objetivo não é olhar apenas para a atividade foi feita, principalmente olhar para quais são os desafios futuros. Se você vão esses exemplos da questão das mudanças climáticas, que requerem muita pesquisa e também muita política, que possa nos guiar nesse novo mundo. Esse é o tema da primeira sessão da manhã, dia 8, na qual nós teremos a questão da transição energética sendo discutida ao mesmo tempo. A questão de como nós vamos compatibilizar as demandas nacionais e mundiais para a produção de alimentos em uma agricultura, porém, realizada em forma sustentável, mas nós vamos precisar continuar produzindo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos hoje tecnologia e temos novas experiências desenvolvidas com investimentos que permitam que a gente tenha uma agricultura cada vez mais produtiva e, ao mesmo tempo, mais sustentável, do ponto de vista ambiental. Só para citar alguns exemplos, né, de temas que vão nortear, por exemplo, essa questão das mudanças climáticas e de aquecimento global. A Conferência Nacional, essa é a 5ª conferência, deixou de ser realizada durante um bom tempo e está sendo retomado agora no atual governo. Das outras vezes em que ela foi realizada, ela trouxe resultados? A expectativa de elaborar esse pacto pela ciência é positiva? Ela traz resultados? Ou o telespectador e aquele que consome ciência, como o senhor disse, pode esperar apenas por mais um formalismo, mais um protocolo de intenções? Não, de maneira nenhuma. As conferências anteriores todas tiveram muito impacto nas políticas nacionais de ciência e tecnologia. Te dou um exemplo. A 2ª Conferência Nacional, que foi organizada depois da virada desse século, dela nasceu a ideia de seguir fundos setoriais que pudessem financiar todo o desenvolvimento da ciência e da tecnologia nos segmentos da economia que são grandes demandantes de tecnologia. Então, os fundos setoriais, que hoje alimentam o FNDCP, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, foram um produto da segunda conferência. Só para dar um exemplo. Né? A 4ª conferência, que foi vai ser lá em 2010, ao final do governo Lula. Aliás, a 3ª conferência também gerou documentos importantes, que foi o PACT, Plano de Ação para a Ciência, Tecnologia e Inovação, ainda o primeiro governo Lula, acredito, primeiro e segundo governo Lula,
quando várias ações em várias áreas, inclusive na área espacial, foram ali lideradas, né? Então, programas criados, tanto na agência espacial quanto no INPE, os programas de monitoramento ambiental, o programa de satélites, em parceria com a China, foram ideias que nasceram, inclusive, das discussões que circularam nessas conferências. A quarta conferência foi em 2010, você contou muito bem, né? Nós estamos em 2024, portanto, há 14 anos não se reunia a comunidade nacional para discutir esse tema. Aliás, abro aqui um parênteses para comentar hoje, na abertura, o professor Anderson Gomes, que é o secretário executivo da Conferência Nacional, que vai ser realizada em julho, nos informou que estão, apenas nesse mês de março, sendo realizadas 171 conferências nos mais diferentes matizes. A nossa é uma conferência mais ampla, estadual, mas você tem conferências temáticas, conferências livres, conferências regionais. São 170 atividades, conferências que são preparatórias, cada uma delas produzindo relatórios sistematizados, que vão ser todos eles integrados por uma comissão de sistematização. A gente tem que encaminhar essas informações até meados de abril, para que na Conferência Nacional todo esse input, toda essa contribuição que vem vindo, né, de país inteiro, de todas as áreas, possam ser condensadas em um plano com diferentes níveis de detalhamento. É claro, né? Se você não pode ter, se você quer elencar prioridades, você não pode ter 1000 prioridades, né? Mas você pode ter algumas áreas determinadas como prioritárias que depois se desdobram em ações cada vez mais específicas e que resultem, no final da conta, em programas nos quais investimentos que venham a ser feitos com a FNDCT, com recursos do próprio governo, com recursos da indústria, que nós consigamos, né, ter um avanço, mas de uma forma organizada, sabe? Acho que depois de 14 anos sem parar para conversar sobre esse tema, a gente percebe um monte de ações sendo realizadas, mundo afora, estados afora, sem que a gente tenha uma coordenação, sem que a gente tenha uma articulação dessas ações de forma a maximizar o seu efeito, a sua eficácia, a sua eficiência. Perfeitamente. Durante a SBPC, a última que nós estivemos no ano passado, lá em Curitiba, muito se falou sobre a realização da quinta conferência. A SBPC realizou diversas audiências preparatórias. Em uma delas, a gente observou uma preocupação com a Amazônia, inclusive uma frase que eu não vou ter aqui a capacidade de reproduzir integralmente, mas uma frase que foi repetida em diversos momentos com semânticas diferentes, é que se a Lua foi a grande mola motriz da ciência nos Estados Unidos, a Amazônia pode ser a nossa mola motriz aí da ciência para os próximos anos. Qual que deve ser a prioridade que o senhor está observando junto aos pares na Conferência Paulistana, na Conferência Paulista? Alguma referência para o Estado ou a própria Amazônia do país? O que o senhor imagina que deve sair desses debates nos próximos dias? Tem sido muito interessante essa percepção de que a grande oportunidade que nós temos no Brasil hoje é na área da bioeconomia, né? E uma bioeconomia associada a meio ambiente e biodiversidade. Então, quando a gente olha para a Amazônia e pensa em projetos de desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, como você pode fazer com que a população que hoje vive na Amazônia, que já são quase um quarto da população brasileira, 50 milhões de brasileiros vivem na grande região da Amazônia. Todos esses 50 milhões, com os mesmos direitos que você e eu temos, morando aqui no Sudeste, de buscar por conforto, por qualidade de vida, por bem-estar, e o que a gente está aprendendo, e ciência está nos ajudando a entender isso melhor,
é que você pode ter desenvolvimento e, ao mesmo tempo, ter preservação, se você puder aproveitar e empoderar as pessoas que vivem nessas regiões amazônicas a aproveitar os seus produtos. Por exemplo, você tem produtos da nossa biodiversidade que poderiam ter um valor econômico extraordinário se a gente conseguir criar uma cadeia de preservação e de logística para que esses produtos sejam, né, aproveitados do ponto de vista comercial internacional. Imagine que você possa ter sistemas de embalagens que protejam contra a degradação, você pode ter esses sistemas de transporte que sejam integrados às realidades da Amazônia. E tudo isso você tem que fazer com tecnologia. Você tem que pensar a Amazônia não como uma coisa que tem que ser fechada as portas e preservada. Você tem que pensar em como conhecer com profundidade, né, em toda a sua universidade e dela, como fazer dela um instrumento de preservação ambiental e de fixação de carbono e de redução de emissões, mas ao mesmo tempo de dar qualidade de vida para essas pessoas. Né? E isso se reflete na Amazônia, mas se reflete também aqui no Sudeste e aqui nas outras regiões do país. Quer dizer, nós temos condição hoje de fazer uma agricultura, por exemplo, mesmo agricultura extensiva, mas que utilize essa integração, por exemplo, na agricultura, pecuária, floresta, em que você mantém fixação de carbono, em que você agrega valor com isso. A bioeconomia é, de fato, a nossa grande oportunidade como país no cenário global. Muito bem, eu quero agradecer demais o esforço do professor Glaucio Oliva de nos atender. A conferência vai acontecer, está acontecendo, né, nessa quinta-feira e nesta sexta-feira, mas os vídeos que foram apresentados serão mantidos na internet, no YouTube, para que você possa conferir. Estamos colocando aí para você na tela nesse momento o link. Obrigado, professor, e sucesso na conferência e também na Conferência Nacional. Muito obrigado, obrigado a todos, tenham uma boa noite e que a gente continue entendendo e trabalhando para que a ciência brasileira traga o melhor para as nossas sociedades. Muito bem, o programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência você conhece o projeto da USP que fez a medição da manifestação na Avenida Paulista. Então, só no site. Estamos de volta, amigo do programa Brasil Consciência, agora para falar sobre o assunto principal desse nosso programa, o projeto da USP que tem se destinado a fazer o monitoramento de movimentos políticos nas redes sociais e também a contagem das manifestações, como a última ocorrida na Avenida Paulista. E para falar sobre esse trabalho que está sendo desenvolvido na USP, eu estou aqui com o doutor Márcio Moreto Ribeiro. Ele é professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades lá da USP, é graduado em Ciências Moleculares pela Universidade de São Paulo e doutor em Ciência da Computação também pela Universidade de São Paulo em 2010. Bom dia, doutor. Obrigado por você ter atendido ao nosso convite. Para o nosso telespectador que ainda não conhece esse trabalho, eu queria que o senhor explicasse como é que surgiu esse grupo aí na USP e qual que era o objetivo inicial quando vocês propuseram esse trabalho. Boa tarde, Edmond. Obrigado pelo convite de participar do programa. O projeto ele surgiu dentro de um grupo de pesquisa que se chamava Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação, GPOPAI. O grupo originalmente ele era formado por 3 professores da USP, lá da USP Leste, né, da EASH, e acho que ele existe desde 2008, 2006, 2008, não sei, ele já tem muitos anos. Eu ingressei como professor da USP em 2013, e assim que eu ingressei,
eu entrei no grupo, eu pedi para entrar, comecei a participar das reuniões, eventualmente o grupo se separou. Eu e o professor Pablo Hortelado formamos o Monitor do Debate Político no Meio Digital, que é o projeto que existe até hoje. Desde 2016, mais ou menos, 2015, 2016, a gente tem investigado, o nosso tema central de investigação é a polarização do debate político público, enfim, a polarização da esfera pública, principalmente no Brasil. E a gente investiga esse tema principalmente por meio de dois métodos, né? Avaliação, monitoramento de mídias sociais e pesquisas de opinião, seja em manifestação, seja de âmbito municipal. Muito bem. Bom, e chamou a atenção no último dia 25, né? Mais uma manifestação realizada na Avenida Paulista, desta vez realizada por grupos de direita que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, e logo após a manifestação, aquela polêmica, né? A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo inicialmente havia informado à imprensa que não fazia mais estimativas de público. Depois, mais para o final da tarde, surgiu uma versão de que havia cerca de 600 mil pessoas na Paulista, e posteriormente surgiu a versão de que eram entre 600 mil e 750 mil pessoas. E o grupo de vocês divulgou uma nota técnica afirmando que a metodologia que vocês aplicam contou 175 mil pessoas na Paulista. O mais interessante que eu quero trazer para vocês, estamos mostrando para vocês aí nesse momento na tela o site do projeto, é que de manhã, nas horas iniciais da manifestação, eles já haviam divulgado essa nota, que vocês estão vendo aí no momento, com a estimativa de público baseada no número de pessoas que eles contaram naquele momento na Paulista. E essa é uma coisa muito interessante para quem acha que é achismo, que não usa metodologia científica. Um público recorde para as manifestações nos últimos 2 anos. Então, professor, esclareça aí a dúvida nossa e de muita gente, como é que vocês fazem esse trabalho, como é que vocês chegam à conclusão do número de pessoas que havia ou não na Paulista? A gente tem experimentado, Edmond já faz alguns, acho que 2 ou 3 anos, né? Uma metodologia de contagem de público que se baseia em fotos por drones, né? Então, a gente faz fotos com drones na extensão toda do ato. Então, no caso, na Avenida Paulista, a gente fez uma série de fotos. Essas fotos, elas são tomadas de cima, porque é mais adequado para ferir a concentração, né? E a gente monta, né? Porque é uma espécie de um quebra-cabeça, né? O drone vai passando, tirando fotos de cima, e depois a gente precisa que as fotos preencham toda a extensão do ato, no caso da Avenida Paulista. Uma vez feitas essas fotos, elas têm que estar em alta qualidade, enfim, tem uma série de requisitos. A gente usa essas fotos para alimentar um software que faz reconhecimento de cabeças. Então, esse software automaticamente indica o que na foto ele identifica como uma cabeça, e aí ele conta quantas cabeças ele identificou. Então, a gente tem usado isso numa série de atos aí desde 2022, se eu não estou fazendo confusão. Então, 2022, 2023 e agora começo de 2024. E a gente tem aprimorado ele, a gente usa um software aberto, desenvolvido por um grupo de pesquisadores na China, mas o software é aberto, não sei para quem, se os ouvintes estão familiarizados com o conceito de software livre, de código aberto. Os pesquisadores, eles desenvolveram e deixam isso disponível para qualquer outro grupo de pesquisa ou qualquer outro programador para aprimorar ou, eventualmente, utilizar o software, né? Então, foi o que a gente fez. A gente começou a utilizar esse software. Os dados... Então, para utilizar esse software, ele é um software de aprendizado de máquinas, que a gente chama, né? Então, ele precisa de um treinamento. A gente baixou uma série de fotos que foram previamente
ou fotos marcadas previamente, né, indicadas aonde estão as cabeças. A gente usou essa base de fotos para treinar o software, e isso dava para a gente uma margem de erro de 20%. Então, as nossas medições, elas podem estar 20% subestimada ou superestimada. E aí, com o tempo, conforme a gente foi se familiarizando com o software, a gente passou a alimentar o treinamento dele com fotos que nós mesmos tiramos, porque isso permite com que a gente treinasse o software nas mesmas condições que a gente está aferindo. E aí, uma vez treinado o software com as nossas próprias fotos, a gente conseguiu diminuir essa margem de erro de 20% para 12%. Então, hoje, a gente consegue medir a quantidade de pessoas em uma manifestação com uma margem de erro de 12% para mais ou para menos. É claro que existem limitações, como qualquer método científico tem limitações, a gente não está aqui defendendo um dogma, né? Não estou dizendo que o número é certo, eu posso, se tiver interesse, explorar um pouco essas limitações. De qualquer forma, aí você citou os dados da Secretaria de Segurança Pública. Eu acho que uma das grandes diferenças é que a gente tem um método que a gente consegue debater, né? E ele tem limitações, mas a gente está aberto aqui a debater até com quem estiver fazendo aferições de medida com o método também que a gente possa comparar e discutir, né? No caso da Secretaria de Segurança Pública, eu adoraria discutir com eles, mas eles não divulgam os métodos que eles usam, eles não divulgam as fotos que eles usam, etc. De forma que a gente não tem como fazer esse debate com eles. Olha, interessantíssimo, porque assim, na minha carreira de repórter, eu sou testemunha ocular disso. Em diversas vezes a gente vai acompanhar um comício, uma manifestação, alguma coisa, e aí você chega para o policial, para o comandante da operação de patrulhamento que está lá no dia e fala assim, quantas pessoas vocês estimam que tem aqui? É normal o cara pegar daquela olhada assim e falar assim, 30 mil, 50 mil, né? E assim, em algumas oportunidades eu tive a experiência de, no mesmo lugar, com aparentemente as mesmas pessoas, receber estimativas completamente diferentes, assim, de 15 mil para 150 mil, uma coisa absolutamente dispersa, né? Uma curiosidade saiu na imprensa, esse software chinês que vocês estão utilizando, olha que loucura, o software é chinês, né? A vacina chinesa pode também gerar algum tipo de repercussão junto aos grupos que não acreditam muito em ciência. Esse software foi criado para contagem de gado? Eu não tenho essa informação, Edmond. Eu sei que ele é um software de identificação, ele não é exatamente um software de contagem. Ele é um software de identificação de cabeças, como eu te disse, e ele tem uma precisão e uma acurácia para cada, enfim, de se a cabeça foi propriamente identificada ou não, cada uma das cabeças. Uma vez identificadas as cabeças, a gente calcula a quantidade de cabeças que ele identificou, e a gente, como para o nosso interesse, o que nos interessa é a quantidade, né? Então a gente costuma divulgar esse dado da margem de erro da quantidade, né? Como eu disse, embora ele tenha sido desenvolvido por um grupo de pesquisa na China, ele é um software livre, aberto para ser escrutinado pela comunidade interessada, né? Então, entre os grupos que se interessaram em olhar para esse software, nós na USP fomos um deles. A informação sobre o múltiplo uso do software foi divulgada pelo outro coordenador do projeto, Pablo Hortelado, no dia seguinte à manifestação, em uma entrevista ao portal UOL. Isso era uma coisa que não era possível no passado, porque parece uma coisa simples, mas não é muito fácil o software identificar uma cabeça numa foto aérea. Mas, enfim, nos últimos anos os softwares ficaram mais precisos e a gente começou a adotar, né? A gente adotou um software de reconhecimento de cabeças em multidão, que ele é usado não só para isso, ele é usado também para contar gado. Gado mesmo, não
o gado dos políticos. O, Outro portal de notícias, o Poder 360, também fez uma medição própria do público na Paulista. Segundo o portal, havia cerca de 300 mil pessoas. A metodologia usada, porém, seria falha, segundo os pesquisadores do Monitor Político da USP. Essa matéria, como eu estava dizendo, eles têm um método. É um método diferente do que a gente usa, mas é um método pelo qual faz sentido fazer o debate, por isso eu me dispus a fazer esse debate com eles. O jeito que eles calculam o método é medindo a extensão em que o ato se espalhou, no caso, a extensão toda da Avenida Paulista, e estimando uma densidade dos pontos da Paulista. Eles dividiram comigo algumas das fotos que eles usaram. A minha impressão, não quero aqui desqualificar o trabalho deles, acho que eles fizeram o melhor que eles podiam com as condições que eles tinham, mas eles tiveram que fazer uma estimativa de densidade com poucos dados sobre como estimar essa densidade. No meu entendimento, o que a gente faz é mais preciso, porque a gente tem as fotos aéreas de cima, em vez de serem as fotos na diagonal, as fotos na diagonal dão a impressão de ter mais gente do que tem. Quando você tem fotos de cima, você consegue pegar a concentração de uma maneira mais precisa. E a gente usou essas fotos aéreas de cima por drone, não fazendo a estimativa da densidade, mas sim efetivamente contando as pessoas. E claro, a gente não contou manualmente, a gente conta com esse software que tem limitações. Então, sobre as limitações, não o software, o software tem uma limitação que é mensurável, ele tem uma margem de erro de 12%. O que eu diria que é limitações do método é, por exemplo, a gente não leva em consideração pessoas que entram e saem do ato, né? Então, tem o Datafolha, em alguns momentos, tentou medir isso, tentou fazer um cálculo, eles têm um método para medir esse fluxo, né? Pessoas que chegam e que saem. Isso não é levado em consideração no nosso método. O nosso método está tentando estimar a quantidade de pessoas numa foto, né? Num momento específico. Então, a gente sabe que ali naquele ato o pico foi às 3 horas da tarde. A gente tem uma estimativa de quantas pessoas tinham na Paulista às 3 horas da tarde. Outra limitação do método. O método não consegue verificar pessoas que estão embaixo de árvores, pessoas que estão embaixo de bandeiras. Isso é uma limitação do método. A gente considera que isso é uma limitação pequena perto de uma estimativa feita grosseiramente. Você está descrevendo o trabalho da polícia, que às vezes só mais ou menos olha e diz quanto eles acham que tem. A gente acha que o nosso método dá uma precisão muito maior, mas não é sem limitações o nosso método também. Professor, uma outra questão. Essas fotos que vocês utilizam, elas são por drones operados por vocês, que vocês levam até a Paulista, ou vocês vão recolhendo imagens que são aí disponibilizadas na internet? Contrata um serviço, porque, bom, a gente poderia fazer nossas próprias fotos, mas isso precisa de todo um processo de licença para fazer isso, licença da ANAC, enfim. Acho que é a ANAC, acho que eu falei certo. Enfim, tem uma série de licenças que criam uma burocracia difícil para a gente que está na universidade. Então, a gente optou por contratar uma pessoa que já tem essas licenças, que já tem, enfim, que opera, que tem experiência com isso, e a gente contrata como um serviço, e aí a gente compra as fotos que ele faz. A pessoa que a gente contrata sabe exatamente, a gente instrui, né, de como tem que ser feitas as fotos, para que a mensuração seja feita da melhor forma possível. Eu estou perguntando isso apenas pelo... vocês levam uma estrutura para Paulista, porque está aqui também no site do projeto uma interessantíssima pesquisa que vale a pena. Estamos colocando na tela nesse momento o link da pesquisa, que foi repercutida de maneira bastante intensa pela imprensa, pela grande imprensa no dia seguinte da manifestação, que é uma pesquisa de opinião realizada pelos integrantes do projeto com os manifestantes, entrevista em loco, corpo a corpo com os manifestantes. Foram entrevistadas 575 pessoas
E aí foram feitas algumas perguntas em diferentes eixos temáticos aqui de opinião. Olha só que interessante. Primeira pergunta da pesquisa. O que Bolsonaro deveria ter feito no final de 2022? 49% dos entrevistados acreditam que ele deveria ter decretado uma operação de GLO, Garantia da Lei e da Ordem, e 42 acreditam que ele deveria ter invocado o tal do artigo 142 para solicitar arbitragem das Forças Armadas sobre o processo eleitoral. Forças Armadas que faziam parte do governo. É bom que isso fique claro. A segunda pergunta, sobre o resultado das eleições e o estado da democracia. 88% dos entrevistados acredita que foi o Bolsonaro e não o Lula quem ganhou as eleições. E pior, 94% dos entrevistados, pior para o Estado Democrático, claro, 94% dos entrevistados acreditam que neste momento no país há excessos e perseguições da justiça contra o grupo político que saiu do governo, caracterizando a situação atual como ditadura. Uma nota, precisamos saber quando é que vai começar a sumir corpo e gente ser interrogada sob tortura no DOI-CODE. Esse trabalho que vocês fazem é complementar ao trabalho de contagem e vocês utilizam que metodologia? Por exemplo, por que são 575 pessoas num universo de 185 mil? Obrigado pelas perguntas, Edmundo. É sempre bom ter a oportunidade de esclarecer metodologia para um público mais amplo, que não seja um público tão acadêmico. São pesquisas complementares, né? Então são métodos completamente diferentes e, na verdade, pesquisa de opinião e manifestação a gente faz há bem mais tempo. Eu estava dizendo, né? A gente faz pesquisa de opinião e manifestação desde 2015 e a gente faz contagem de público desde 2022. No caso da pesquisa de opinião, o que a gente faz é uma amostragem significativa da população. Então, o jeito de se fazer uma pesquisa de opinião, você precisa de uma amostragem, e essa amostragem deveria ser o mais aleatório possível. No caso de uma população numa cidade, por exemplo, em que as pessoas têm hábitos muito distintos, né? Umas saem de casa, outras não saem, algumas saem para fazer compras, outras vão para o trabalho, é difícil você conseguir uma amostragem aleatória. Os institutos de pesquisa, quando fazem pesquisas, por exemplo, em âmbito nacional, eles têm um método de sorteio de quais cidades vão ser usadas para pesquisa, quais bairros, quais quarteirões, e tipicamente se faz, quando é pesquisa nacional, né, isso costuma ser feito em domicílio, né? Alguém vai e bate na porta. Enfim, algumas das pesquisas são assim, outros fazem por telefone, enfim. Conseguir uma amostra aleatória de uma população numa cidade ou num país é uma coisa bem delicada. Numa manifestação é um pouco mais fácil, porque as pessoas estão lá, elas estão lá espalhadas. E aí, só o cuidado que a gente tem é de espalhar os nossos pesquisadores. Normalmente a gente leva cerca de 20 pesquisadores para fazer essa pesquisa, e a gente espalha eles proporcional ao que nos parece ser a concentração nos carros de som. Então, quando tem um carro de som com mais gente, a gente manda mais pesquisadores para aquela região. Quando tem os carros de som que tem menos gente, a gente manda menos. E a gente instrui os pesquisadores a fazer uma abordagem o mais aleatória possível, que eles não escolham quem eles estão abordando, que eles abordem de maneira aleatória. Se tudo isso der certo, e a gente, claro, tem sempre, como eu disse, limitações do método, mas até onde isso deu certo, se os nossos pesquisadores conseguem, de fato, entrevistar pessoas de maneira aleatória, dependendo da quantidade de entrevistas que a gente tem uma certa margem de erro. Então, nesse caso, que a gente teve 575 entrevistas, isso nos dá uma margem de erro de 4 pontos percentuais. Então, quando lê as perguntas, é sempre assim que precisa que a gente precisa interpretar os dados, né? Cada um desses dados, quando a gente fala que foi, digamos, 89%, acho que se eu me lembro, por exemplo, que consideram que o país vive hoje numa ditadura militar, se não me engano, era
94% dos entrevistados, né? Então, a forma de interpretar isso é que, na verdade, é entre 90% e 98% das pessoas presentes concordam com essa afirmação, né, de que a gente hoje vive uma ditadura militar. E todas as perguntas seguem esse padrão. Todas as perguntas têm uma margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. 94%, acredito. 94%. Então, é entre 90% e 98% nesse caso. Todas as perguntas precisam ser interpretadas dessa forma. Elas têm uma margem de erro com 95% de confiança de que vai estar com 4 pontos percentuais a menos ou a mais. Muito bem, o programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas a gente volta na sequência para continuar falando desse assunto. Instante só, não sai daí. Terceiro bloco, a gente está de volta e continuamos aqui com o professor Márcio Moreto Ribeiro, da USP, falando sobre esse interessantíssimo projeto de monitoramento do movimento político no país, redes sociais, manifestações de rua, opinião pública, que tem repercutido bastante na imprensa nacional e que foi destaque aí nos últimos dias por conta das manifestações do dia 25. Professor, o senhor nos disse que esse trabalho, né, a contagem de público com essa metodologia por fotos começou há 2 anos, mas o trabalho começou lá em 2016. Imagino eu que por conta de toda aquela grande leva de manifestações que nós tivemos. Eu não sou cientista político e ainda não li nada a respeito disso e é difícil realmente falar sobre a história quando você está dentro dela, né? A história só é escrita 70 anos depois. Mas por tudo isso que vocês estão pesquisando, nós estamos vivendo um momento peculiar da nossa história, porque apesar da gente ter uma certa tranquilidade em alguns momentos, nós estamos vivendo uma oscilação política muito forte, uma crise institucional entre poderes muito forte, de longa data, prisões, revogações, a própria Lava Jato, que foi aí do céu ao inferno, hackers que aparecem e mudam a história do país. Esse momento nosso, sob a ótica da ciência, deve ser tratado como, na opinião do senhor, daqui para frente? Interpreta essas coisas do ponto de vista da polarização do debate público, né? Então, o que a gente observa é que desde o fim de 2013, depois das grandes manifestações de 2013, pela revogação do aumento das passagens de ônibus e de metrô, aqui em São Paulo foi isso, né? Enfim, em outras cidades tivemos um ciclo de manifestações, grandes manifestações. Desde o fim de 2013, o que a gente observa é uma grande efervescência. O país ficou muito mobilizado, de uma maneira mais ou menos inédita. Não é que não tiveram outros momentos de mobilização pública, mas tem algo de novo nesse episódio pós-2013. O que a gente observou a partir de meados de 2014, conforme foi se aproximando as eleições de 2014, foi que essa energia mobilizatória de 2013 foi se organizando em 2 polos, um polo progressista e um polo conservador. É assim que a gente tem lido, nessa chave que a gente tem lido. Isso não é uma coisa específica do Brasil, em muitos países isso tem acontecido, esse processo de polarização do debate público, e a forma como a gente interpreta é a seguinte: no fim dos anos 60, o surgimento dos novos movimentos sociais, eles se voltam principalmente para uma disputa metapolítica, né? Uma disputa pela cultura, de como as pessoas devem agir, não necessariamente, não só uma disputa por políticas públicas, mas uma disputa cultural, em como moral, né? De o que é certo e o que é errado. Então, os movimentos feministas, o movimento negro, o movimento LGBT, se fortaleceu ali no fim dos anos 60 e começou a pautar pautas antirracistas, feministas e pró-LGBT, né, anti-homofóbicas, por assim dizer. E o que a gente vê
depois desse boom no fim dos anos 60, isso no mundo todo, né, ou pelo menos no mundo ocidental, é uma reação conservadora a esses movimentos que avançaram no fim dos anos 60. Nos anos 90, no fim dos anos 80, nos anos 90, esse polo conservador começou a se sentir acuado, eles começaram a perceber que eles estavam perdendo, de alguma forma, essa batalha por mentes e corações, né? Que os meios de disputa da cultura, nos filmes, nos programas, nos jornais, nas escolas, as pautas dos movimentos sociais, dos novos movimentos sociais, que é chamado de novos movimentos sociais, vinha avançando e eles se sentiram acuados e começaram a se organizar politicamente em vários lugares do mundo. E aqui no Brasil a gente vê essa reação conservadora com bastante força depois do impeachment da Dilma, né? E aí organizando isso que se convencionou chamar de bolsonarismo. É possível estabelecer alguma relação entre esse fortalecimento da pauta conservadora, essa criação de uma pauta de costumes defendida pela família brasileira, com movimentos que utilizaram as redes sociais para se propagar, a Primavera Árabe, a própria eleição do Trump nos Estados Unidos? Vocês conseguiram estabelecer relações entre esses episódios? Eu acho que a primeira coisa que eu queria falar, Edmund, é que não é exatamente que o campo conservador cresceu. O fenômeno, na verdade, é o contrário. O mundo ocidental, os estudos que a gente tem são estudos dos principais países da OCDE. O que a gente vê, e aqui no Brasil não é diferente, é um avanço das pautas progressistas. E o que está acontecendo é uma reação conservadora. Porque antes, né, vamos dizer, nos anos 50, nos anos 60, o mundo era mais conservador. E esse campo conservador que foi perdendo espaço, ele está reagindo. Não é que ele está crescendo, mas ele está reagindo a um avanço progressista. É uma grita. Isso, é uma grita. E eu acho que você tem razão, que de alguma forma esse campo conservador disperso encontrou nas mídias sociais um lugar onde eles podiam se organizar para organizar essa reação. Então, num primeiro momento ali nas mídias sociais, como o Facebook, Twitter, e depois numa rede de grupos de WhatsApp e de Telegram, né? E eu acho que essas mídias sociais foram muito importantes para conseguir organizar e costurar esse sentimento que vinha se gestando de maneira dispersa, vamos dizer. Muito bem. Falando sobre o projeto mais especificamente, hoje vocês são um grupo formado por quem? Que tipo de estudante? Qual a qualificação? Quem que participa e como é que participa? Como é que é selecionado para participar? O grupo é organizado, o grupo é coordenado por mim, que sou professor enfim, você já me apresentou, e pelo professor Pablo Hortelado, que além de professor lá da USP, meu colega, é também colunista do Globo, né? Enfim, ele é jornalista, de alguma forma. E a gente tem um grupo de pesquisa, em que hoje participam cerca de 10 pesquisadores. A maioria desses pesquisadores são alunos de mestrado. A gente tem alguns alunos já formados mestres, né? E a gente tem algumas pessoas. A gente tem uma pessoa que já é doutora, além de mim e do Pablo. E a gente tem alguns pesquisadores que não têm formação acadêmica. Mas, via de regra, a imensa maioria são estudantes nossos, ou lá da USP Leste ou da USP Butantã. O grupo é aberto para pesquisadores de outras instituições, mas normalmente, eu acho que a maioria dos nossos pesquisadores são alunos da USP, a maioria na fase de mestrandos, né? E eles são estudantes de quê? Estatística, ciências sociais, e fazem mestrado em quê? A gente tem um grupo bastante interdisciplinar, Edmund. Então, a gente tem desde estudantes de sistemas de informação, que é o curso pelo qual eu dou
aulas na graduação, lá na USP, a gente tem alunos de matemática, a gente já teve alunos da física, a gente já teve alunos do direito, a gente tem uma porção de alunos que vêm da comunicação social, pessoas formadas em jornalismo, letras, e, enfim, é um grupo bastante interdisciplinar, mas eu diria que os dois grandes focos seriam ciências exatas e ciências humanas, né? Então, a gente tem algo ali em torno das ciências sociais e comunicação social, é um foco, vamos dizer, de alunos que se interessam pelos nossos projetos de pesquisa, e um outro foco seriam alunos de computação e matemática e estatística, que também se interessam. A gente forma um grupo ali bastante interdisciplinar, e a gente se reúne toda semana, em formato híbrido, então algumas pessoas comparecem presencialmente, algumas pessoas participam online, até porque a gente tem pessoas de fora de São Paulo participando do grupo, e a gente sempre debate textos para ter um panorama, um tom comum, por assim dizer, de leituras que o grupo inteiro faz e debate, e principalmente a gente faz bastante debate de metodologia, seja das pesquisas do grupo como um todo, seja as pesquisas individuais de cada aluno que participa do grupo. Muito bacana. Para esclarecer quem tiver dúvidas, o grupo recebe algum tipo de subvenção pública, FAPESP ou da própria USP? Hoje, neste momento, a gente tem um projeto FAPESP, não está ligado a nenhuma dessas duas pesquisas que você está mencionando, mas a gente tem um financiamento da FAPESP para uma outra pesquisa, um trabalho em parceria com uma professora da Federal de Santa Catarina, a professora Letícia Cesarino, e a gente tem um financiamento que está terminando com a Fundação Ford, que fez uma doação, que faz uma doação para o nosso grupo via USP. Muito bacana. E quais são os próximos passos? O que vocês pretendem fazer? Estou mostrando de novo na tela o link do projeto, muito interessante, inclusive fazendo análise e mensuração de manifestações no governo argentino, lá do Milei. Para quem se interessa por política, por manifestações, estudos de política, sociologia, é leitura obrigatória. Quais são os próximos passos? O que vocês pretendem fazer? Há alguma previsão, por exemplo, de fazer checagem de notícias pela internet, o que é fake news ou não? A gente fez no passado bastante disso, de monitoramento de mídias sociais e trabalho sobre fake news. Tenho para mim, eu posso estar enaltecendo a mais, mas que a primeira matéria no Brasil sobre fake news foi uma repercussão de uma pesquisa nossa. Com o tempo foi ficando mais difícil. Perdão, desculpa, qual seria para a gente citar aqui, professor? É uma matéria da BBC, na semana do impeachment da Dilma, a matéria do repórter Ricardo Senra, ele cita que 3 das 5 matérias mais compartilhadas no Facebook na semana do impeachment são notícias falsas. E aí ele fez a apuração, a gente fez o levantamento, ele fez a apuração. Foi uma parceria com a BBC. O que eu ia comentar é que a gente pretende seguir fazendo contagem de público. Eu estava dizendo que com o tempo ficou mais difícil fazer monitoramento de redes por restrições das plataformas. Então, uma das nossas pautas políticas, aí a gente defende isso em outras instâncias, é que seja regulamentado, que as plataformas sejam regulamentadas e que seja incluído na regulamentação das plataformas alguma forma que pesquisadores tenham acesso a dados que deveriam ser públicos, né? Enfim, o que a gente certamente vai continuar fazendo, a gente tem planos desse ano tentar seguir a contagem de público, e se tudo der certo, a nossa intenção era medir o público de todos os grandes eventos que acontecem na cidade de São Paulo durante o ano. Então, agora, depois de amanhã a gente vai ter o ato do 8 de março, né, que é do Dia das Mulheres, que é um ato tradicional que tem todo ano. A gente pretende fazer a contagem de público lá. Além da contagem de público, a gente deve seguir fazendo pesquisa de opinião sempre que a gente julgar oportuno, que a gente julgar que é importante, que tem algo na manifestação que vai nos ajudar a entender o processo de polarização do debate público no Brasil,
e isso sempre, infelizmente, restrito aos nossos limites orçamentários, né? Tá certo. Olha, eu quero agradecer demais a participação do professor Márcio Moreto Ribeiro aqui no nosso programa. Obrigado pelos esclarecimentos e sucesso aí na pesquisa e no desenvolvimento do projeto, viu? Eu que agradeço, Adorno. Obrigado pela oportunidade de debater, principalmente debater método, que isso é pouco... são raras as oportunidades que a gente tem de debater método para um público leigo. Muito bacana. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do CineCT, deve acessar a nossa página que está aí para você na tela nesse momento. Todo o conteúdo do nosso programa já realizado está disponível na nossa página no YouTube e também aí na página da TVT, que você provavelmente já conhece. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para você conseguir falar com a gente. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente. Obrigado, professor.